Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras e um mega dividendo que a Petrobras pode pagar para os investidores. Esse dividendo, pessoal, pode superar mais de R$ 8 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram. E fora um grande potencial de valorização nas ações da empresa. E há aqui um ponto que o mercado não está contando para vocês sobre Petrobras, que poderia fazer a empresa dobrar por longo prazo. E ainda por cima, para você que ficar comigo aí até o final desse vídeo, eu vou revelar um segredo das estatais aqui na bolsa. Um segredo que ninguém contou para vocês até hoje, tá? Que poderia fazer tanto a Petrobras e o Banco do Brasil trazer um retorno bem acima da média para a carteira de vocês. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macete dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês estão gostando do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. E tanto a Petrobras e o Banco do Brasil representam ações da carteira pública do canal. Banco do Brasil, minha maior posição, e Petrobras eu tenho aí 6,7% da carteira total. Começando diretamente com Petrobras, o pessoal fica muito aficionado em falar sobre política. Eu já repeti em vários vídeos aqui pra vocês, pessoal. Política pouco interessa quando a gente olha para longo prazo. O curto prazo pode até ter algum impacto, tá? Mas empresas boas, já bem consolidadas, a política de fato vai ter pouquíssima relevância. Eu recomendo que vocês fiquem mais aficionados com, tecnicamente, né, o core business da empresa, ou seja, qual que é o core business da Petrobras? O petróleo. Você tem que olhar para a receita de uma empresa para tirar uma conclusão. A gente observa que o petróleo, tecnicamente, tem aí uma grande relevância no resultado da Petrobras. É por isso que quando você olha para a Petrobras, tem que ficar vidrado no preço da commodity, no preço do barril do petróleo. Se o preço subir, a Petrobras tende a se beneficiar, e se o preço cair, a Petrobras tende a se prejudicar. Portanto, existe um fator que pode proteger a Petrobras contra flutuações de preços adversas na sua commodity, na sua mercadoria. Qual que é este fator? O fator é o custo de extração. De todas as petrolíferas do planeta, a Petrobras é que tem o menor custo de extração. Então isso aqui tende a beneficiar muito a Petrobras, porque se o preço do barril continuar minimamente acima de $28, a empresa tem um resultado positivo. E a possibilidade do preço cair para abaixo de $28 é tecnicamente nula, porque isso inviabilizaria a produção no mundo todo. Vocês entendem como que a Petrobras está preparada agora para os ciclos, até mais do que antigamente, né? Do que a empresa aí vinha apresentando quando ela tinha uma dívida alta. A dívida da empresa segue muito controlada, isso é um ponto muito positivo. O retorno do seu capital investido e o patrimônio líquido está bem acima da média. E a gente observa que Petrobras está muito barata, sendo negociada bem abaixo de sua média histórica, tá? Só para vocês terem ideia, para a Petrobras apenas negociar na média histórica dela, as ações precisariam se valorizar, quando a gente considera o valor de mercado atual, aproximadamente 239%. E se o preço do barril ficar acima de $40, ela pode pagar um dividendo mínimo que já tem na sua política definido de 21 bilhões de reais, sobre um operacional parecido. Petrobras poderia pagar aproximadamente a 10,4% ao ano em dividendos. E se ela continuar crescendo a uma taxa de 9% ao ano, como ela cresceu nesses últimos anos, pessoal, ela poderia proporcionar um retorno embutido no preço da ação, já colocando uma reaplicação do provento de 21,4% ao ano. E detalhe que a Petrobras, nesse longuíssimo prazo, trouxe 1.484% de retorno. Quando a gente considera isso aqui, né, na taxa anual composta, 1.400% de retorno, isso dá 31,10% ao ano. E já descontando a inflação aqui, né, que foi de 6% ao ano, Petrobras trouxe um retorno composto de 25,1% ao ano. Realmente aí foi uma máquina de gerar rentabilidade para os investidores, tá? E agora o futuro da empresa tende a ser muito promissor, principalmente com a margem equatorial. Mesmo que ela dependa de fatores exógenos, né, que é a volatilidade no preço do petróleo, tecnicamente, quando a gente analisar a questão endógena, interna da empresa, a gente verifica que essa perspectiva da margem equatorial tende a dobrar
triplicar a capacidade de produção de petróleo para médio e longo prazo. Então você imagina como que a Petrobras não poderia se valorizar e ainda te pagar grandes dividendos, tá? Só que, pessoal, existe um fator aqui que é ainda mais poderoso nesse vídeo. Pablo, que fator é esse? O fator de que o mercado não fala para vocês o potencial das estatais aqui no Brasil, tá? E aqui eu vou pegar também o Banco do Brasil. Até porque o Banco do Brasil, pessoal, muitos podem pensar que ele não tem nada a ver aqui com a Petrobras, só que ele tem. Muitos vão falar, nossa, Pablo, você tá ficando maluco? Como assim você vai querer comparar Petrobras com o Banco do Brasil? Não é só por uma questão das duas serem estatais, é por uma questão, pessoal, de correlação positiva. Pablo, o que você quer dizer nisso? O que eu quero dizer é que quando o preço do petróleo sobe, geralmente quando a gente tem uma alta, perceba o que aconteceu aqui, ó, lá no ano de 2020 para 2022. A gente teve um pico de várias commodities, porque o Brent se valorizou forte e olha o que aconteceu com o preço da soja. Se valorizou fortemente nesse período. Isso tem uma explicação totalmente estrutural. A explicação é que quando o preço do barril do petróleo sobe, isso tende a beneficiar o preço dos fertilizantes. Porque, para quem não sabe, pessoal, a soja, ela é tecnicamente um derivado, ela utiliza para fazer fertilizantes. E o barril do petróleo, quando ele se valoriza, isso encarece o preço dos fertilizantes. Isso encarece a soja, encarece o milho, encarece várias outras commodities. E o Banco do Brasil é o quê? É líder de market share no agronegócio aqui no Brasil. Então, uma correlação muito positiva entre Petrobras e Banco do Brasil, que são as maiores estatais aqui, né, que a gente tem do mercado financeiro. Quando o Banco do Brasil está indo mal, a Petrobras tende a ir mal e vice-versa. Olha isso aqui, ó. A gente analisa no longuíssimo prazo, pegando uma lupa de mais de 10 anos, percebe que quando a Petro está mal das pernas, o Banco do Brasil também está. Olha aqui em 2014, ó, o Banco do Brasil nesse período também não estava indo muito bem, né, quando a gente coloca numa lupa maior de tempo. Perceba aqui, ó, que as duas têm uma correlação, justamente por conta de quando o barril está em alta, a commodity, a soja tem que estar em alta. E como vocês sabem que o Banco do Brasil também é cíclico, depende de uma valorização das commodities agrícolas para conseguir um resultado acima da média, consequentemente as duas tendem a andar junto. Então se observa que há um efeito dominó, as duas aparentemente estão bem amassadas, com uma tempestade perfeita. Parece que tanto a Petrobras e o Banco do Brasil estão bem subavaliados, com suas commodities bem abaixo de sua média histórica. Isso reflete também no preço de Banco do Brasil. Está bem abaixo do valor patrimonial. A média do Banco do Brasil é ser cotada em uma vez, então somente para o banco poder voltar na média histórica dele, as ações do Banco do Brasil precisariam se valorizar 49,25%, tá? Outro detalhe, colocando até pela lupa de preço justo do Graham, mesmo no cenário pessimista com esse impacto relativo ao agronegócio, a gente tem aqui um preço justo na faixa de R$ 47,00, que dividido por este preço atualmente, né, de R$ 21,00, a gente tem um potencial de alta de 124% nas ações do Banco do Brasil. Já com essa recuperação do agro, que já com uma baixa da Selic tende a beneficiar as commodities agrícolas, o Banco do Brasil pode voltar a pagar um dividendo na faixa de 7% a 6% ao ano com mais tranquilidade e crescer a uma taxa de 10%. Então, tanto o Petrobras, o Banco do Brasil cresceu 11% ao ano no longuíssimo prazo. Mesmo que o ROI dele seja menor do que o Itaú, né, colocando numa lupa de longuíssimo prazo, a gente observa que o lucro teve um crescimento de 11% ao ano. O dividendo médio foi de 8,5% e somado com uma reaplicação, Petrobras e Banco do Brasil poderiam trazer um retorno bastante parecido, tá? Só que, claro, o Banco do Brasil tem uma estabilidade um pouco maior, justamente porque é um setor bancário, consegue controlar na concessão de crédito. Petrobras fica muito dependente mesmo da oscilação do preço do barril e tá tudo bem, tá? Mas, de fato, eu acho que essas duas estão bem amassadas e têm um grande potencial. Garanto que ninguém falou isso pra vocês nunca, né? De que Petrobras e Banco do Brasil são empresas correlacionadas. Quando a Petro tá indo bem, Banco do Brasil tende a ir bem. É sempre isso? Não, não é em todos os cenários, né? Às vezes pode acontecer cenários pontuais, o petróleo subir, a soja tá caindo, mas pessoal, 90% dos cenários isso é uma questão lógica, é um efeito em cadeia. Petróleo sobe, fertilizantes encarecem, veja o que aconteceu na guerra da Ucrânia, né? A gente teve essa alta no preço do barril, Petrobras foi disparada beneficiada aqui, Banco do Brasil também foi muito beneficiado, um crescimento de mais de 40% no lucro em apenas um ano, justamente por conta da disparada do agronegócio, e agora tudo está indo ao oposto, tá? Então são nestes momentos de baixa, que todo mundo tá desacreditando, tanto do agro e do petróleo, que a gente se aproveita para se posicionar em ações que estão dentro deste setor. Mais uma vez, nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Nossa, Pablo, gostei muito desse seu vídeo, muito massa, tá? Só que aí que tá, tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, sou iniciante na bolsa, não tenho tanto conhecimento e não quero ficar quebrando a minha cabeça todo dia analisando o cálculo. É por isso que pra vocês que ficaram comigo aí
até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Segundo fator, falando em tempo real, é que ela é totalmente automatizada. Cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch. Você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também preço, teto, projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado. E também estará na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. E pessoal, super recomendo que vocês também fiquem de olho na parte de comunidade, até porque, pessoal, lá no dia 24 de dezembro, na véspera de Natal, eu vou disponibilizar o meu curso Rumo à Liberdade Financeira por apenas R$ 99,90. E detalhe, pessoal, esse curso é muito completo, tem mais de 35 aulas sobre ações, fundos imobiliários, criptomoedas, renda fixa, ajuda tanto o investidor avançado quanto o investidor já iniciante que quer começar na bolsa. E perceba que de R$ 2.097 ele custará apenas R$ 99,90. E esse benefício tende a não se repetir, tá? Eu vou fazer aí como um presente para vocês, presentes para os meus seguidores, antes de eu alcançar os 10 mil inscritos. Então, pessoal, considerem isso como um presente meu para vocês, tá? Vamos aproveitar essa oportunidade e ficará disponível este preço apenas por 2 dias na temporada de Natal, 24 de dezembro e 25 de dezembro. Então, fiquem atentos que eu vou publicar o link deste benefício aqui na parte de comunidade. E também vou publicar lá no Instagram, recomendo também que vocês me sigam no Instagram, basta vir no link da bio, meu Instagram aqui de investimentos, e lá vocês terão todos estes benefícios. Tá bom, pessoal? Por este vídeo aqui é isso, tá? Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e maceta dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm Petrobras e Banco do Brasil, em particular, tem essas duas na carteira e acredito sim num futuro bastante promissor para as estatais no Brasil. Tudo bem que depende de cenário político? Depende, mas a gente tem que separar de que essas empresas individualmente possuem uma boa gestão, né? Consequentemente é um crescimento interessante. Então, Petrobras, você percebe que mesmo com todos os problemas, Banco do Brasil, mesmo com todos os problemas, foram ações vencedoras aqui na bolsa, colocando para médio e longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!